ser intimado para falar do Eduardo Bolsonaro, ainda teve que se manifestar sobre Carla Zambelli. Vamos colocar esse vídeo da Andréa Sadi. Fiquei pensando, porque hoje mais cedo conversei um pouco com o advogado do ex-presidente Bolsonaro, e a grande dúvida é o que ele vai falar, se é que ele vai falar alguma coisa a respeito dessa investigação. Bolsonaro ali, obviamente, vai, como estratégia, tentar defender o seu filho, né? E mais uma vez tentar apontar o dedo para o Supremo, se ele decidir falar nessa investigação. Bom, vamos lá. Sadi, é um esquenta, digamos assim, para o depoimento que Bolsonaro dará na próxima semana, provavelmente terça-feira, quando ele vai ser interrogado pelo Paulo Gonet e pelo Alexandre de Moraes. Paulo Gonet pode ser considerado até tímido, como inquisidor, enquanto o Alexandre de Moraes é mais veemente. Esse estilo confunde um pouco os papéis, né? Porque quem deveria ser mais incisivo, geralmente é o procurador. E o Gonet tem deixado passar algumas falas que o Alexandre de Moraes entra em ação. É como o zagueiro, sei lá, o zagueiro falha e aí o goleiro tem que sair com as pernas, tem que sair jogando com as pernas fora da área. É assim que a gente tem que encarar o sistema de justiça, Jeffrey. É o goleiro, é o zagueiro, todo mundo querendo atacar o cidadão, não importa se é o Bolsonaro, não importa quem quer. Tem que atacar o cara. Um é tímido como inquisidor, o outro já é mais soltinho, Jeffrey. Olha que análise forte, boa, potente do Otávio Guedes. Eu senti nojo dessa fala. Nojo. Vertigem. Olha só que absurdo. Gente, o interrogatório é momento de defesa. A ampla defesa se divide em autodefesa e defesa técnica. A defesa técnica se faz por meio de advogado. A autodefesa se faz no momento do interrogatório. Então veja a inversão que essa fala traz do sistema e do próprio Estado de Direito. Quando ele diz o inquisidor, pera lá, primeiro que nós não somos mais uma inquisição, nós somos um Estado de Direito. Na Inquisição, a confissão era a rainha das provas, por isso que você torturava o acusado para que ele confessasse. Diferente disso, no Estado de Direito, o acusado ele tem direito ao silêncio e de não produzir prova contra si. E o interrogatório é momento de defesa e não momento do Estado fazer prova contra o acusado. Então, esse interrogatório do Bolsonaro que ocorrerá não é momento do Ministério Público inquirir. Não, o Ministério Público inquire e testemunha. Não é momento do juiz inquirir. Não, não. O momento do interrogatório é o momento do acusado exercer a autodefesa. E se ele não quiser, ele não precisa nem responder o juiz e nem o Ministério Público. Então veja, esse povo dessa imprensa tradicional, esse povo está precisando de aula básica de direito. Eles não dão uma dentro. Tá parecendo as novelas da Globo, quando eles querem fazer novela que tem delegado, que tem juiz, né? Eles invertem tudo, tá igualzinho. Então eles estão achando normal o juiz substituir a acusação. Em um Estado de Direito, que o sistema é acusatório, quem acusa é o acusador. O Ministério Público, em uma democracia, em um Estado democrático de direito, é o órgão legitimado a acusar. O juiz é o presidente da sessão. O juiz está ali para presidir, tornar eficaz a aplicação correta da lei e exigir urbanidade do ato. E não para inquirir ninguém. É um aquecimento para o depoimento do Bolsonaro. Veja, até baleia está envolvida em interrogatório do Bolsonaro. É absurdo, é absurdo. Então, esse interrogatório que terá não é para o Bolsonaro ser colocado contra a parede, torturado, ameaçado, não. Vai ser o momento dele exercer a autodefesa. Perfeito. Jeffrey, a hora que você precisar sair, avisa a gente, tá? Eu vou rodar aqui, mas até onde der para você. Adrilles Jorge, nas declarações de ontem é importante passar um trecho também do vídeo do Bolsonaro falando sobre a ajuda que ele ofereceu para o Eduardo Bolsonaro, que inclusive foi o motivo desse interrogatório dele. Vamos passar o trecho para vocês aqui. CNJ? A gente não conhece os autos. A gente não conhece. Hoje eu fui aqui ouvido apenas pela questão, o meu recurso que eu tenho na conta do meu filho, que está nos Estados Unidos. Presidente, o senhor pode falar de valores? Pode, sem problema nenhum. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais. Tá? E eu botei 2 milhões na conta dele. Tá ok?
lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldades. É bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos pode ser nem tanto, na $350 mil, mas eu quero o bem-estar dele e graças a Deus eu tive como depositar dinheiro na conta dele. É importante frisar, Adriles, que as pessoas elas encaram isso como uma espécie de proselitismo político partidário, mas a verdade é a seguinte: o Bolsonaro hoje é o político mais perseguido do Brasil, é o político que está sendo colocado numa situação. Enquanto acontece isso com ele, os ministros, principalmente Alexandre de Moraes e companhia, se regozijam. Eles querem colocar o Bolsonaro sempre numa situação onde ele tem que se explicar sobre uma ajuda financeira para o filho, Adriles. Exatamente. Você tem um sistema persecutório, um sistema tirânico, um sistema censurador, e eventualmente o Bolsonaro deposita o dinheiro que ele bem entende na conta do filho dele, que está sem salário, que está licenciado no cargo de deputado e não pode, e está impedido de trabalhar e, eventualmente, ameaçado de prisão, de limitação do seu poder de expressão, ou seja, por uma ditadura. Então, você tem obrigação como pai, obrigação moral, claro, de ajudar o seu filho. A gente está num sistema persecutório que é absolutamente surreal, Marco Antônio. O Chiquini falava exatamente da questão dos depoimentos, né? Como é que você pode, eventualmente, torturar psicologicamente um depoente a ponto dele se adequar àquilo que o inquiridor, e o inquisidor, na verdade, Alexandre de Moraes, quer? A gente viu isso com o general Freire Gomes, a gente viu isso com o ajudante de ordens do Bolsonaro, quando eles não se adequam ao modelo e a um padrão de resposta que você quer, que ele, o inquiridor Alexandre de Moraes, quer que as pessoas deem, ele simplesmente faz uma tortura. Você pode ter sua mãe, seu pai, seus filhos, todos implicados no processo. Você ameaça de prisão, o Aldo Rebelo, simplesmente porque ele fez uma abstração em relação à interpretação dele à língua portuguesa e que não admitia ser censurado. E aí eles levam uma censura explícita. Ou você diz e se comporta e fala o que eu bem entendo, ou então você vai ser preso. Entendeu? E aí você tem, o que eu estou falando isso exatamente, complementando o que o Chiquinho falou, você tem aliado a isso, é isso que eu ia chegar ao ponto, a inquisição midiática. Aí você distorce o que o Bolsonaro fala, olha só, o riquinho tá dando dinheiro pro filho ficar falando e fazendo ataques à soberania nacional lá dos Estados Unidos. Aí, concomitantemente, o inquiridor aqui no judiciário chama Bolsonaro para dar um depoimento à justiça. Como assim você ousa dar dinheiro a alguém atacar a democracia pujante aqui no Brasil? Quando é exatamente o contrário. O que o Eduardo Bolsonaro está falando é exatamente sobre a inquisição ditatorial que acontece no Brasil, para que o mundo perceba, e o mundo percebendo, o Brasil perceba mais ainda, que a gente está sob uma ditadura. A questão que se coloca não é apenas uma ditadura do judiciário. Não é apenas uma ditadura do governo federal que foi colocado lá pelos ditadores do judiciário. É uma inquisição também midiática, que persegue, anula, deturpa, distorce a realidade, para que essa realidade distorcida sirva de ação inquisitorial do próprio judiciário brasileiro.